Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. Se existe um Deus, se existe punição divina e se existe alguma ordem nas catástrofes do universo, todos os sinais apontam para o diretor britânico Terry Gilliam. Saído do grupo de humor Monty Python, o artista plástico e diretor sustentou sua carreira com filmes inventivos e surpreendentes como Brasil, O Filme e Os 12 Macacos. Porém, não é invenção e criatividade que melhor definem o diretor, mas sim um azar notório e sobrenatural. Mas Terry Gilliam estaria amaldiçoado? Alguma força oculta estaria trabalhando para impedir que seus filmes sejam feitos? Uma estranha cadeia de trágicas coincidências levam a crer que sim. Vamos aos fatos. Seu filme mais ambicioso, O Homem que Matou Don Quixote, começou sua trajetória em 1989, mas só conseguiu o investimento necessário para entrar em pré-produção em 1998. Desde então, o longa coleciona quase 30 anos de reveses e coincidências que impossibilitaram o término da produção por décadas. Na virada do século, com todo o orçamento de dezenas de milhares de dólares investidos na produção, a equipe foi até Navarra, na Espanha, para realizar as filmagens. Na mesma época, estourou a Guerra do Kosovo, nos Balcãs, e a OTAN, Organização Militar dos Países Ocidentais, tinha uma base aérea exatamente do lado das locações do filme. O som direto foi arruinado pelas ensurdecedoras turbinas dos aviões a jato. Como se não fosse o suficiente, no segundo dia de filmagem, uma enchente de proporções bíblicas, como nunca antes havia sido registrada, destruiu câmeras, microfones, iluminação e arruinou milhões de dólares investidos no filme. Além de tudo, a chuva forte mudou as cores das montanhas da região, tornando todas as captações anteriores inúteis para a continuidade da história. Ao mesmo tempo, o ator que interpretaria Don Quixote, Jean Rochefort, teve hérnia de disco e abandonou o set no 8º dia de filmagem. Ele havia passado 7 meses aprendendo a falar inglês para o filme. Com o cancelamento da produção, cerca de 32 milhões de dólares precisaram ser devolvidos para os investidores. A companhia de seguros à época pagou 15 milhões, mas levou os direitos do filme no acordo. 16 anos depois, Gilliam voltou para mais uma tentativa para terminar o longa, desta vez com Adam Driver e Jonathan Pryce no elenco. Quando finalmente terminou o longa, os produtores o surpreenderam com uma péssima notícia. Ele não tinha os direitos adquiridos para lançar o filme, e se o fizesse, seria processado. Com medo, os distribuidores americanos decidiram não promover a produção, o que levou Terry Gilliam a ter um pequeno derrame cerebral. Sem ninguém para distribuir, O Homem que Matou Don Quixote foi exibido apenas no Festival de Cannes, onde recebeu uma ovação de pé de 15 minutos. A briga sobre os direitos do filme continua até hoje. Os dois atores que foram chamados para viver Don Quixote nas primeiras tentativas de gravação, Jean Rochefort e John Hurt, morreram antes de verem o filme pronto. O documentário Lost in La Mancha, de 2002, mergulha nessa história mostrando em detalhes todas as dificuldades inesperadas encontradas pelo diretor na produção. Ironicamente, foi lançado antes mesmo do filme ficar pronto. Como vemos, Don Quixote foi um verdadeiro inferno de produção, sendo considerado até hoje o filme mais azarado já feito. Outra produção do diretor, Brasil. O filme marcou uma disputa inesgotável entre o diretor e os estúdios da Universal, que queriam um final feliz para a história. O diretor foi irredutível na sua visão. Nesse filme, Katherine Helmond, que interpretava a senhora Ida Lowry, precisou ficar várias horas por dia com uma máscara de látex colada no rosto. O resultado do bizarro efeito prático foi o aparecimento de bolhas alérgicas no rosto da atriz, o que acarretou em mais um adiamento nas filmagens. O estresse causado em Brasil, o filme, foi tão grande que Gilliam chegou a perder o movimento das pernas após uma crise nervosa, ficando semanas nesta condição. Brasil era o filme favorito do jovem ator River Phoenix, uma revelação do cinema. Em 1993, estaria filmando o suspense Dark Blood com, curiosamente, Jonathan Pryce, quando foi convidado pelo colega para conhecer Terry Gilliam.
Mas o esperado encontro nunca aconteceu. Na véspera do dia marcado, Phoenix morreu na boate Viper Room, vítima de uma overdose de heroína e cocaína. Seu filme seguinte, Bandidos do Tempo 2, teve que ser suspenso, pois boa parte do elenco do filme original, lançado 15 anos antes, havia morrido antes do início das filmagens da sequência. 2 outras produções também foram canceladas pelos mais variados e absurdos motivos: a adaptação de quadrinhos Watchmen e a versão cinematográfica do Conto das Duas Cidades de Charles Dickens. As Aventuras do Barão de Munchausen foi outro caso de azar crônico do produtor. Variados problemas na produção praticamente dobraram os custos do filme, elevando para 46 os 23 milhões do orçamento original. O ator Eric Idle conta que trabalhar em Munchausen foi uma experiência verdadeiramente horrível e até lembrá-la é um pesadelo. A maldição não parou por aí. Durante as filmagens de Os 12 Macacos, o diretor foi processado por roubar um cenário. Mas o pior de seus problemas estaria por vir. Finalmente chegamos ao ator Heath Ledger, ganhador do Oscar póstumo pelo seu papel de Coringa em Batman Cavaleiro das Trevas. Muitos sugerem que este foi o último filme do ator australiano, mas não. Quando morreu tragicamente, Ledger estava atuando, acreditem, numa produção do filme de Terry Gilliam, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. O ator estava batalhando contra uma espécie de pneumonia que causava grandes transtornos para dormir. Para conseguir adormecer, o astro misturava um coquetel de pílulas, calmantes e outras drogas de uso controlado em uma desesperada tentativa de pegar no sono. Como a dificuldade era cada vez maior, Ledger foi aumentando por conta própria a dosagem, que passou de ser potente para fatal. Heath Ledger morreu em seu quarto no Soho, em Nova York, após uma overdose acidental desses mesmos calmantes e soníferos. Ele foi encontrado desacordado pela empregada Teresa Solomon, que pensou que o ator estava apenas dormindo. Mais tarde, a massagista Diana Wallacen entrou no quarto e verificou a morte precoce do ator de 28 anos. Era a segunda vez que Heath Ledger estrelava os filmes de Gilliam, após Irmãos Grimm. Ledger não era o ator principal, mas seu nome no elenco foi decisivo para levantar os 30 milhões de dólares para a produção. Ao receber a notícia, Gilliam estava no estúdio economizando 15 mil dólares, fazendo ele mesmo o trabalho de direção de arte. Ficou paralisado e deitado no chão o dia todo. Era como se um membro da família tivesse morrido. O filme teve que ser finalizado sem ele, que acabou substituído em versões delirantes por Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law. Todo o cachê dos atores foi doado para a família Ledger. Maldição ou bizarras coincidências? Será que o azar de Terry Gilliam continuará atormentando o diretor? Só poderemos testemunhar em suas próprias desventuras cinematográficas aqui no Cine Sinistro.